E aí, pessoal, vamos falar sobre armas. Tem muita polêmica nesse sentido aí, com relação ao plano de governo Bolsonaro. Ele quer liberar, de fato, o posse e a porte de armas, mas são duas coisas bem distintas. Posse é uma coisa e porte é outra. Tem gente que é mal informado e não sabe qual é a diferença entre os dois. A gente vai conversar sobre isso. Então, antes eu queria mostrar aqui que em 2005 ele já se opunha, aquela campanha do desarmamento, porque sabia, ele é um militar, é um oficial do exército, sabia que os bandidos não iam entregar as armas. Não sei de onde que o governo tirou isso, que seria muito bom se todo mundo fosse desarmado, todo mundo, mas não é assim, tá? Então o que a gente vê são massacres, são bandidos que invadem as casas sabendo que aquelas pessoas não têm armas e eles fazem o que querem. Muitas vezes não só roubam, eles estupram também, e às vezes até na frente do chefe de família, uma espécie de humilhação, parece que eles têm prazer nisso. Tá, eu vou mostrar um filme aqui, uma entrevista também de uma moça bem jovem, mãe de um bebezinho, que ela teve que se defender, armada. E isso nos Estados Unidos é comum, as pessoas têm armas, têm posse de armas, não é porte de armas. Para você ter um porte de arma, você tem que preencher uma série de requisitos. Tá? Eu vou mostrar esse filme e a gente comenta isso então, tá? Vamos lá. A jovem mãe de apenas 18 anos estava sozinha em casa com um filho de 3 meses no colo quando viu algo estranho do lado de fora. Eu estava andando pelo corredor quando notei que forçavam a porta para abri-la. Ao notar que 2 homens armados com facas tentavam invadir sua casa, Sarah pegou uma pistola e uma espingarda e ligou para a polícia para pedir um conselho. Eu tenho 2 armas em minhas mãos. Tudo bem se eu atirar nele caso passe pela porta? Calmamente, a atendente deu a orientação. Bom, você deve fazer o que for preciso para se proteger. Eu não posso dizer que você pode fazer isso, mas você deve fazer o que puder para defender o seu bebê. O telefonema durou 21 minutos. A policial chegou a sugerir uma alternativa. Você tem algum tipo de alarme no seu carro que poderia acionar o controle remoto para assustá-lo? Mas a ligação foi interrompida quando os criminosos conseguiram arrombar a porta. A mulher disparou contra um dos invasores, que morreu. O outro homem fugiu, mas foi preso e será julgado pelo assassinato de seu cúmplice, mesmo sem ter atirado contra ele. Isso porque, de acordo com as leis do estado de Oklahoma, se alguém morre durante um crime violento, os envolvidos são responsáveis pelas mortes. A atendente da polícia conta que a vítima estava apavorada. Ela estava sussurrando. Eu sabia que ela não queria que eles soubessem que ela estava falando comigo ao telefone. Sarah prestou depoimento e foi liberada. Ela explica que não teria atirado se não fosse para proteger seu bebê. Você tem que fazer uma escolha. Você ou o assaltante. Eu escolhi meu filho em vez dele. Jovem mãe de apenas 18. Entenderam, pessoal? Olha que bonitinho o poste. O poste caiu. Então é isso, A gente tem que fazer uma escolha. Essa moça, uma moça jovem, e mesmo que eles não tivessem armados, que eles não tivessem nada nas mãos, eles ofereciam risco de vida para ela. Porque eram 2 homens, ela é uma moça fraca. O que aconteceu? Ela matou um deles, o outro fugiu, mas o outro vai ser responsabilizado pela morte do cúmplice. É a lei americana, eles são muito rígidos nisso. Tá, agora imagina se fosse aqui no Brasil essa cena, o que ia acontecer com ela? A gente pode imaginar tantas coisas, mas o pior de tudo é estuprar, matar, roubar, ou matar o bebê junto, sabe? Então são pessoas más, são pessoas que não têm compaixão. São bandidos, são criminosos, são pessoas que não creem em Deus, que fazem as coisas que eles têm vontade, aquilo que a psicopatia explica como uma coisa terrível. Tá? Então é assim, agora vamos conversar sobre o porte e o posse, O que seria então a posse de arma? Isso que essa moça tem na casa dela. Ela usou para se defender, sabe? Ela evitou um mal maior. Infelizmente, às vezes, para se evitar mal, tem que se usar a força ou a violência, para poder evitar um mal maior. E ela, graças a Deus, ela e o bebê estão bem. O outro bandido vai puxar muitos anos de cadeia. Lá não tem progressão de pena também, como tem aqui, que é uma moleza. E o bandido aqui pode puxar no máximo 30 anos. Pode matar 500, ele vai puxar só 30. É a lei brasileira.
Lá em alguns estados tem a pena de morte. Eu pessoalmente não sou a favor disso, né? Mas também tem a prisão perpétua, que às vezes não tem outro tipo de correção, às vezes a pessoa não tem mais recuperação. Então é isso, tá? Então a posse de arma é uma coisa, a pessoa tem direito a ter uma arma em casa para se defender, tá? Eu fui criado com armas, eu nasci com arma dentro de casa. Meu pai era militar e ele tinha a posse e a porte de arma. Meu primeiro tiro eu dei aos 6 anos, porque eu queria muito saber como é que era atirar e tal, e ele deixou. A gente tinha uma plantação de bananeira em casa, no quintal, e eu fui lá e dei um tiro na tal da bananeira. Eu lembro que eu saí até chorando por causa do zumbido que deu no ouvido. Mas eu gostei da arma e eu passei a ter afinidade com a arma. E eu atirava com ele de vez em quando, desde os tempos de criança. Mas isso não significava que eu tinha vontade de matar alguém, não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? E o meu pai guardava muito bem a arma, que eu nunca nem soube, né, onde ele guardava aquela arma, e também nunca procurei para saber. Tá, gente? Então a posse seria isso, a pessoa ter uma arma em casa, né, para poder se defender de ataques. Embora as pessoas não tenham, né, mas se houver uma regulamentação, se houver a permissão das pessoas terem posse e porte de arma, embora ela não tenha uma arma dentro de casa, o bandido já não arrisca, porque ele não sabe se aquela casa que ele vai invadir vai ter uma arma ou não esperando ele. Vocês entenderam como é que é? É diferente de agora. Ele já vai na certeza que a pessoa não tem arma dentro de casa, né? E o porte de arma, então, é você poder andar, transportar essa arma, né, para algum lugar, mas você vai precisar fazer exames psicotécnicos bem rígidos, né? Sua ficha corrida vai ser examinada pela Polícia Federal. Se você não tem nenhum problema com justiça, você é uma pessoa equilibrada emocionalmente, né? Não teve nem problemas na delegacia de briga com vizinha, aquela história toda, então você vai poder ter porte de arma, desde que também justifique o porquê que quer portar uma arma. Qual é o sentido? Você mora num lugar muito violento, já foi assaltado outras vezes, aí tem aquela história do boletim de ocorrência, você é uma pessoa, como eu já falei antes, não tem problema com a justiça, você é um empresário forte, né, que transporta dinheiro, ou que tem muitos empregados, aquela história toda, tá? E pode portar também no carro daí, né? Existem muitos vídeos aí na internet de bandidos que tentaram interceptar carros para roubar e a pessoa simplesmente deu um tiro e acabou ali a história deles, né? Então a gente tem que olhar isso, né, com bastante cuidado, não fazer julgamento prévio de que vai armar a população, que vai... Não é isso, não vai ter o bolso a pistola, né? As pessoas têm que, além de ter todas essas condições que eu falei, no caso do porte, ela tem que passar por um curso de tiro, sabe, a Polícia Federal vai ter que abonar, vai ter que ter certeza de que aquela pessoa não vai causar um problema para a sociedade. Eu já fiz há muitos anos atrás, eu fiz um curso também, foram 120 tiros, né, e nesse curso tinha um capitão do Exército, a gente fez o curso dentro de um batalhão do Exército, e tinha um capitão do Exército que era instrutor. Eu lembro bem que tinha um senhor que ele não acertava o alvo, a gente atirou vários metros de distância, era 50 metros, era menos, era tal, era deitado, era em pé, aquela história toda. E o capitão foi aproximando desse senhor que não conseguia atirar, ele chegou a colocar o alvo a 5 metros de distância dele. E ele, ainda assim, ele atirou e não acertou, porque ele fechava o olho, acho que ele tinha aversão à arma, ele não conseguia, ele fechava o olho e a arma dava um soco na mão dele e acabava atirando para cima. Então esse senhor não foi aprovado, é óbvio, que ele representa um perigo para a sociedade. Então a pessoa tem que ter algumas qualificações e tem que estar preparada para usar uma arma, né? Tem que ter também os motivos, né? Por que ela quer ter uma arma, por que ela quer portar uma arma. Ter posse não, posse é outra coisa. Mas a arma não pode sair dentro de casa, tá, pessoal? Eu espero que a gente tenha entendido bem como é que é essa situação. Eu sou a favor, é claro, que as pessoas possam se defender para evitar males maiores, né? Esses bandidos, muitos deles aí, né, eu já falei antes, eles podiam fazer com aquela menina o que fazem aqui no Rio de Janeiro, em São Paulo, Porto Alegre, né, as grandes metrópoles, que eles invadem as casas, assaltam, até no interior a gente já ouviu falar disso, propriedades rurais, eles estupram as pessoas lá, as mulheres dos donos, matam o gado, sabe, é atos de terrorismo puro. E o governo faz vistas grossas, né? E a mídia, como é paga, então ela não divulga muito essas coisas. Ela é paga, ela tem que defender os interesses do governo, essa mídia corrupta, né? Principalmente Globo, Veja, Folha de São Paulo, são as 3
que mais atacam o Bolsonaro e que são cúmplices de um governo assassino. Essa que é a verdade. Tá bom, gente? Estamos conversando então? Vamos apoiar o governo Bolsonaro nesse sentido aí, porque eu tenho certeza que vai diminuir e muito a criminalidade no Brasil. Muito. Porque antigamente já era bem menor, né? Tá certo que a população cresceu muito, mas antigamente a gente não via essas coisas com frequência acontecerem. Tá bom? Um abraço, que Deus abençoe a todos. Tchau.